A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Desde já eu desejo a todos uma ótima manhã de sexta-feira. Que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família, o teu lar, e que as bênçãos de Deus venham estar sobre a tua vida. Eu sou o evangelista Clériston, faço parte da comunidade evangélica Livre por Cristo, situada no bairro DIC 3, na rua Luísa Mariola, número 535, e a segunda unidade se encontra no Vida Nova 1, na Antiga 15, no número 201. Temos como pastor presidente o pastor César Ivo, juntamente também o pastor Luiz, e sinta-se à vontade no momento que o Senhor tocar no teu coração para nos fazer uma visita, amém? Vocês serão todos bem-vindos na casa do Senhor, primeiramente por Deus e segundamente por os irmãos, com os irmãos que estão conosco, amém? E vamos na mensagem do Senhor, que é a mais importante, né? Que é o nosso alimento espiritual, aquilo que nos dá vigor para caminhar, aquilo que nos dá força, é a palavra, irmão. É a palavra que nos faz caminhar. Assim como no nosso alimento físico, do qual o nosso corpo necessita, o nosso espírito também necessita, carece desse alimento espiritual, dada por Deus, aonde é o Senhor falou nos nossos corações, diretamente, porque nós temos esse acesso. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou, morreu, Ele nos deu acesso diretamente ao Pai, aonde nós não tínhamos outrora, mas hoje nós temos esse livre acesso de orar e clamar a Deus e o Senhor nos ouvir. Antes nós necessitávamos de quê? Da intervenção do sacerdote. O sacerdote, o sacerdote levava até a Deus a nossa petição, a nossa causa. Mas hoje nós temos um sacerdote real, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele do qual morreu por mim e pela tua vida, do qual nós temos acesso, amados. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, aonde nós nos ajoelhamos e clamamos ao nome do Senhor Jesus e Ele intercede por nós. Então hoje nós temos esse privilégio, nós temos essa graça de adentrar ao nosso quarto, ao nosso íntimo e clamar a Deus, e Deus falará conosco, amém? Eu quero deixar uma pequena palavra aqui para o teu coração, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 5, fala bem assim, tem como título assim: o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. E a palavra diz assim para mim e para você: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas, e beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Amém? Só até aqui, amados. Meus queridos, meus amados, essa é uma palavra gloriosa, como toda a Bíblia é. Então aqui nós nos deparamos numa passagem em Daniel, aonde esse rei, ele deu, como está mencionado aqui, ele deu um banquete para 1000 dos seus grandes. O que isso traz para mim e para você?
ele deu banquete para 1000 daqueles mais importantes do teu reino. Esse Belsazar é o filho do rei Nabucodonosor, aquele que trouxe cativo o povo de Israel para a Babilônia. Não só trouxe cativo, mas tomou todos os utensílios da casa do Senhor e trouxe para a Babilônia, com permissão do nosso Deus Altíssimo, amados. Por desobediência do povo de Israel, o Senhor o permitiu que o rei Nabucodonosor trouxesse cativo aquele povo por 70 anos. E aqui, nessa passagem, nós nos deparamos com o filho do Nabucodonosor, dando esse banquete. Até o banquete é natural, mas o problema é onde ele manda pegar os utensílios da casa do Senhor, aonde os utensílios era consagrado para fazer o culto em Jerusalém, onde o povo de Israel usava os utensílios para cultuar. Como ordem do próprio Deus foram feitos esses utensílios. E aqui o filho de Nabucodonosor, Belsazar, manda buscar esses utensílios no meio do banquete, para que esses 1000 tomassem vinho nesses utensílios. Amados, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem, que não podemos misturar as coisas consagradas, as coisas práticas mundanas. As coisas consagradas ao Senhor é para louvor e glória do Senhor, não para louvor ao mundo. Como aqui esse Belsazar, na loucura do entendimento dele, fez essa abominação, que é a abominação aos olhos do Senhor, uma blasfêmia, assim dizendo também. Ele manda pegar os utensílios e ainda como se não bastasse, ele dá louvores aos deuses da Babilônia, aos deuses de ouro, aos deuses de prata, deuses de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, a todos os deuses deles lá, abomináveis. Então ele usa os utensílios consagrados a Deus para louvar os deuses de Babilônia. E Deus não admite isso, meus amados. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Deus não admite, porque as coisas de Deus é para louvor ao nosso Deus Altíssimo. Quantos, meus amados, estão fazendo essa loucura? Quanto estão misturando as coisas consagradas às coisas mundanas, às coisas seculares? E esse rei Belsazar, no ato de arrogância, de prepotência, ele toma os vasos, os utensílios da casa do Senhor para fazer essa loucura. Quantos, meus amados? Quantos estão misturando aquilo que é consagrado às coisas do mundo? Estão misturando, dando louvores a outros deuses com as coisas do Senhor. E Deus vem falar para mim e para você nesta manhã, que em meio a essa situação, Deus usa para quebrar o homem. Deus usa para tirar a arrogância, para tirar a prepotência. E aqui nessa passagem, Deus usa para exaltar a Daniel, porque ninguém conseguiu decifrar aquela mensagem que o Senhor escreveu na parede. Ninguém conseguia decifrar. Só um dentre
aqueles astrólogos, aqueles sábios que havia em Babilônia, não conseguiu decifrar a escrita que o Senhor tinha feito como repreensão ao rei Belsazar, pelo esse ato errôneo dele, pelo esse ato prepotente e arrogante. Então aqui, Deus usa essa situação para exaltar também a Daniel. Muitas vezes, amados, muitas vezes, no meio de certa situação, Deus usa para consertar várias coisas. Ele tem as maneiras e as formas para mover, fazer o mover, para que ainda ele venha exaltar o servo dele. Nessa situação aqui, nessa passagem, o Senhor, ele dá a revelação a Daniel dessa escrita ao rei Belsazar. Mas nessa manhã, amados, o que eu venho falar para você, e a mensagem central desse texto, as coisas consagradas ao Senhor, é para o louvor e adoração ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo. Não use para adorar outros deuses, não use para profanar o nome do Senhor, mas sim para glorificar o nosso Deus, porque será pesado na balança, amados. Assim como pesou na balança de Belsazar e foi cortado o reino dele, também, se nós continuarmos nessa loucura, será cortado e pesado na balança também. Porque toda honra, toda glória tem que ser dada ao nosso Deus Altíssimo, somente a Ele. Tudo é dele e tudo é para Ele e por Ele. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus venha falar mais ao teu coração nesta manhã, no teu íntimo. E vamos fazer uma breve oração para que o teu dia venha começar abençoado. Amém? Soberano Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, amado Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aqui estou eu, Pai, clamando, Pai amado, pelo teu povo. Meu Deus, eu não sei, Pai amado Senhor, o que está acontecendo aí do outro lado, mas uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor tem um poder para adentrar qualquer situação e resolver, Pai amado Senhor, meu Deus, a causa de cada um. Nesta manhã gloriosa, Pai, eu te peço, Senhor, guarda o teu povo debaixo das tuas mãos gloriosas. Visita, Pai amado, a cada um, Pai. Meu Deus, meu Pai, seja qualquer situação, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha operar. Meu Deus, dá entendimento ao teu povo, dá entendimento, Pai amado Senhor, à tua igreja, para que assim, Pai amado Senhor, venha fazer diligentemente, Pai, a tua obra. Meu Deus, meu Pai, Senhor, usando aquilo que é consagrado, Pai. Meu Deus, para a finalidade, Pai amado Senhor, meu Deus, que é adorar o teu glorioso nome. Somos consagrados também, Pai, a Ti. Meu Deus, feito para Ti, Pai. Meu Deus, que possamos, Pai amado Senhor, Pai, no Deus eterno, na glória, ser ferramenta nas Tuas mãos. Também somos, Pai amado Senhor, vasos consagrados, Pai, para adorar, para glorificar só um, que é o Senhor, Deus Altíssimo, o Deus da nossa salvação, o Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nessa manhã, Senhor, gloriosa, vai visitando o lar, vai visitando família. E assim eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados, eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui e glorifico a Deus. Que Deus venha dar uma ótima manhã de sexta-feira para vocês. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe.